eles enxergam o mundo muito através de detalhes. Como a gente pensa diferente e a gente não enxerga tanto os detalhes, a gente cria uma ideia a respeito do que a gente está vendo, a gente cai nesse perigo de julgar se vale a pena ou não se preocupar. Julgar que o medo do nosso animal é muito bobo, ou que não precisa prestar atenção nisso, né? E até vale pensar assim, de que, poxa, hoje nem choveu. Vou dar um exemplo então sobre relâmpago, né? Então uma chuva que nem foi forte, mas sem raio, né? Não teve uma trovoada, mas que mesmo assim estressou o animal. Talvez ele não tenha chegado ao desamparo que um cachorro fica quando está tendo muito relâmpago, mas você notou ali, talvez ele salivou, ele ficou mais quietinho, perdeu o apetite, tremeu um pouquinho, quis ficar juntinho de você. Você repara que ele está com medo. E é fácil a gente entrar nessa de que, nossa, mas nem relampejou hoje, ele está sensível demais. Então a gente não se apega a detalhes e a gente acaba achando que ele está sensível demais, de que a chuva não foi tão forte assim, né? Nem choveu tanto assim. Mas a grande chave para entender o porquê desse estresse é tão grande é prestar atenção em detalhes que podem estar atrapalhando esse cachorro. O grande desafio de treinamento, né, para a gente conseguir realmente chegar no ponto onde precisa, para a gente treinar da melhor maneira possível e ajudar um animal medroso, é a gente conseguir enxergar tudo sob o ponto de vista deles. A gente, antes de tudo, precisa entender a forma como um animal vê e sente o mundo, né? E é diferente da nossa. Imagina você num mundo que você não consegue usar as palavras, tipo quando você vai viajar para um país novo, que a gente também já usou esse exemplo, né? Você começa a olhar em volta e tentar entender os contextos a partir de imagens, a partir de como as pessoas estão se comportando. E aí você presta muito mais atenção nos detalhes do que, por exemplo, quando você já está na sua rotina. Então é mais ou menos isso que os animais vivem diariamente. Os animais, eles, por não terem tanto esse lado da ideia, né, que a gente falou lá no desenvolvimento cerebral, eles são muito mais ligados aos sentidos, ao que os órgãos dos sentidos informam para eles, e guardam memórias visuais também do que está acontecendo. A chuva, por si só, ela é um evento muito representativo de sobrevivência, de querer estar confortável e protegido. Ele prestar atenção nos detalhes é o que garante ele conseguir lidar com o ambiente, porque ele tem que estar o tempo inteiro fazendo associações sem usar o pensamento. Então, a partir do que ele vê, a partir do que ele sente. Então, imagina, é um mundo muito rico e muito complexo, muito mais do que parece, do que a gente imagina. E é assim que eles conseguem entender o contexto do que está acontecendo. Às vezes, só de sentir um cheiro diferente. Então, o seu animal repara nesse tipo de detalhe. Com certeza. Ruído agudo, assobio, sabe aquele que venta quando vai chover forte, às vezes anunciando a chuva principalmente. Vento que precede chuva forte é um detalhe importante, que passa uma mensagem sobre o contexto. Roupa pendurada. Então, quando tá tudo bem, a roupa no varal tá paradinha. Antes da chuva, o varal balança. É de novo a trombeta do apocalipse. Né? Pedaço de plástico que se move, sacolinhas que saem voando ou coisas que ficam presas movimentando. Às vezes até, mesmo que não tem casa, na rua, né? Você tá andando na rua, passa alguma coisa voando porque tá ventando. Exato. Imagina assim, o vento por si só já incomoda, aí pode fazer um barulho do vento e ainda passa alguma coisa voando. É muito assustador se seu animal ele é inseguro. E fala, meu Deus, tá o que a gente tá fazendo aqui, acontecendo? Vambora. Isso, vamos nos esconder. Isso. Então pensa, é esse olhar que a gente quer que mude. Outro que passa batido é movimento lento da pá do ventilador. É significativo. Né? É uma mudança para o cachorro, ele repara nesse detalhe. Então tem outras aqui, tipo, ver pessoas se mexendo, então tá todo mundo calmo, começa a chover, é maior correria para fechar as janelas, sabe? A gente muda o nosso comportamento. Sim, tirar a roupa do varal, direção do vento, barulho da janela balançando, foi só alguns rápidos exemplos assim que a gente conseguiu pensar aqui para fazer analogia com um momento de chuva forte e que um animal pode ter uma resposta forte de medo também. Para você ter uma ideia, eu lembrei de um caso que a gente atendeu que nem era o motivo principal não era medo de chuva, mas era um cachorro que a tutora comentou que tinha chuva que ele ficava com medo e tinha chuva que não. E aí
uma das coisas que a gente falou para ela começar a reparar é justamente de qual direção está vindo a chuva, de qual direção está vindo o vento, porque aqui às vezes vem chuva do sul, às vezes vem chuva do leste, por exemplo. E a chuva do sul a gente sabe que é muito pior, venta muito mais, ela vem com muito mais força. E com certeza o seu animal sabe disso também, que dependendo da chuva, o vento bate em determinada janela. Então, esse tipo de sinal, se acontece aí, começa a reparar também, nossa, hoje ele ficou muito assustado, o que será que foi diferente? Da onde estava vindo o vento? Qual barulho que fez? Os animais, de maneira geral, eles são ligados a esses detalhes. São esses detalhes que fazem toda a diferença na qualidade de vida deles, né? Saber lidar bem com isso e até a maneira como eles entendem o mundo em volta deles. E Então, vai te ajudar a levar mais a sério, né, esses medos e a entender como agir também a partir daí. Pensando mais nesse micro e menos no macro, nessa história de, é o som da chuva, exato. né? E é isso que a gente vai te ajudar aqui, então continua com a gente já na próxima aula.